Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou um eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou um eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás. Novo e vivo caminho. Aleluia, Jesus. Solta lá, depois solta aí. Sejam todos bem-vindos a mais um culto ao Senhor. Nós tivemos aí uma participação dos nossos irmãos que fizeram uma gravação prévia, né, há algum tempo já.
Na verdade, o nosso Ministério de Louvor está se recuperando aí dessa Covid, né? Muitos irmãos afetados e graças ao Senhor está havendo uma ampla restauração das suas saúdes. Como é que está chegando o som? Tá bem? Ronilce, seja bem-vinda. Fábio Vaz, Alex Marcelino, sejam todos bem-vindos. Kate do Naldo da Kate, sejam bem-vindos também. Rosiane, Jones, Carlos, Mary Jane, Wesley, sejam todos bem-vindos a mais um culto. Nós esperamos que agora em agosto, vamos orar para que em agosto nós possamos retornar então aos nossos cursos presenciais dentro dos limites impostos pela legislação, tá? Está sem áudio? Não, está bom o som agora, né? Jones colocou tá bom o som. Ótimo. Bem, irmãos, abra sua Bíblia comigo. Nós temos nesse momento a celebração da ceia do Senhor. O Senhor nos deixou duas ordens: a ceia e o batismo. E nós fazemos uma vez ao mês esse momento. Tem um número exato de vezes? Não tem um número exato. O número exato é fazer a ceia, lembrar a morte do Senhor. Então abra comigo 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. E vejamos o que o Senhor tem a nos falar nesse momento. Se você preparou seu suco de uva e também o pão, você é convidado nesse momento a participar conosco. Todo aquele que crê no Senhor Jesus é convidado a participar desse momento especial. Brad também, seja bem-vindo, Brad, nos assistindo também. Solange Lemos, Sônia Mar, Deus abençoe, seja bem-vinda também. Bem, esse é o momento, não é um momento de penitência, mas é um momento de lembrar a morte do Senhor Jesus. Mas por que ele morreu? Sabe, um Deus eterno, ele se fez homem e ele morreu no meu e no seu lugar. Mas para que ele morreu? Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida, e uma vida eterna, uma vida em abundância. Isso é o mistério do Senhor. Um dia nós vamos estar lá com Ele e todas as nossas dúvidas serão sanadas. E tudo aquilo que nós necessitamos e necessitamos nesse momento, tudo isso será então nós teremos isso no Senhor. Então abra conosco 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. A palavra de Deus nos fala da seguinte maneira: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Bem, irmãos, esse é o momento onde todo aquele que crer no Senhor Jesus está convidado a participar. O que nós fazemos hoje é um memorial bastante simples, nós temos aqui, mas significativo. Nós temos o pão, que representa o corpo de Cristo, o corpo que foi partido na cruz. Nós temos aqui o suco de uva, que representa simbolicamente o sangue do Senhor Jesus, que foi vertido na cruz. E ele fala: fazei isso em memória de mim. Então, isso aqui é um memorial.
nós não cremos que literalmente está o corpo e nem que literalmente está o sangue, mas é um ato simbólico, um ato memorial. Porque se aqui estivesse literalmente, nós estaríamos como que matando ao Senhor Jesus pela segunda vez. E nós sabemos que Ele está vivo. Então, simbolicamente, aqui está o pão, aqui está o sangue, e nós convidamos você então a participar. Você na sua casa, com a sua família. Eu gostaria que você que está com sua família desse as mãos nesse momento. Que você fizesse então um círculo nesse momento. E nós vamos orar por você. Se você por acaso está com seu coração desviado do caminho do Senhor, o teu coração não bate mais com aquela alegria de servir, de estar caminhando no caminho de Deus, é hora de você se arrepender. Você pode baixar sua cabeça, nós vamos orar por você. E você pode entregar tudo isso ao Senhor. E então participar do pão e beber do vinho. E se você por acaso então quer se reconciliar nessa noite, você tem andado longe, ou então você que nessa noite quer receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e fazer parte desse processo, desse memorial, eu te convido também a entregar a tua vida a Ele, a falar: Senhor Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, faz morada em mim. Vamos baixar nossas cabeças, todas as famílias reunidas, você que está em casa sozinho também, nós convidamos você a baixar sua cabeça e orar juntamente conosco. Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos nesse momento, para que esses que estão nos escutando, Pai, seja em casa, seja no trabalho, aonde estiverem, Pai, possam, Senhor Deus, escutar a Tua voz, e possam agora, se por acaso estão andando em caminhos maus, possam agora abandonar esse caminho e voltar o coração ao Senhor, Deus. Pai, essa pessoa que nos escuta nesse momento, Pai, se não fez ainda, que nessa noite está fazendo, ela está dizendo que eu creio no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego o meu coração a Ti, Jesus. Eu peço ao Senhor que entre no meu coração, entre na minha vida e faça morada. Eu estou dizendo agora, eu sou templo vivo do Senhor. Entra na minha vida, seja o meu Senhor e Salvador. Pai, essa pessoa, Deus, que fez isso nesse momento pela primeira vez, o Senhor possa agora, Deus, assegurar o nome dessa pessoa no livro da vida, Pai, aonde jamais será apagado. Porque quando o dia, Deus, chegar e o Senhor chamar o nome dessa pessoa, o nome dessa pessoa estará no livro da vida, Pai, e ela entrará, Senhor Deus, ela entrará na mansão celestial ao Teu lado, Pai. Pai, nós oramos também agora nesse momento pelo pão e pelo suco de uva, Deus, que representam, Pai, são elementos que representam, Pai, o sacrifício do Senhor Jesus, Pai. Nós Te louvamos, Pai, porque Jesus Cristo foi partido naquela cruz para nos dar vida eterna. Pelo sangue que foi vertido, derramado naquela cruz, para que nós pudéssemos ser lavados e remidos de todo o pecado, de toda injustiça, de todo o mal. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Pai, a Tua palavra diz, Deus, que se nós confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pai, nós pedimos perdão nesse momento pelos nossos pecados individuais e coletivos e como igreja, Pai. Lava-nos, Senhor Deus, com o sangue de Jesus. Lava-nos, Deus, e nos purifica, Pai, de todo o mal, Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que todos digam amém. Amém. Bem, irmãos, eu não sei se estão todos conosco, mas nós vamos nesse momento partir o pão e então entregar o suco também. Eu quero convidar a pastora Leide a estar conosco aqui, ela vai vir agora nos ajudar. Nós temos aqui uma grande multidão, Davi e Samara, né? Uma grande multidão pelos olhos físicos, né? Mas pelos olhos espirituais nós podemos ver uma grande multidão que virá após eles. Vidas que serão alcançadas pelo Senhor, pelo testemunho do Davi, pelo testemunho da Samara. Por isso que eu digo, profeticamente, uma grande multidão. Então, nós vamos então partir o pão. Pastora, partir o pão.
Vamos receber então. Podemos fazer uma fila apenas. Você que está na sua casa agora, você que é pai de família, ou a mãe que está aí, parta o pão, entregue para os seus filhos também. Pode pegar também, para a sua família. Se você está sozinho, tira um pedaço também do pão e pegue também um cálice. A palavra de Deus nos fala em 1 Coríntios, pode ficar aqui, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Nós vamos nesse momento fazer isso, mas nós vamos compartilhar o pão. Você que está com pão aí na sua casa, você vai trocar o pão agora com a sua esposa, com o seu filho. Vamos trocar os pães, então. É um ato, então, de fazer conhecido o Senhor Jesus, tá? A outras pessoas. Então ele disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Todos juntos façamos o pão somente. Agora você vai pegar o suco de uva, o cálice, o copo, o que você está usando na sua casa. Você vai pegar e você vai compartilhar também com outra pessoa. Vai compartilhar com algum membro da sua família, com alguém. A palavra de Deus nos fala: porque por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Nós temos uma aliança com o Senhor. Você tem uma aliança com Ele? Um dos elementos da aliança é o sangue. O sangue de Jesus é o elemento da aliança que fala que nós pertencemos a Ele. E quando nós bebermos, então, esse suco de uva que representa o sangue, então nós estamos lembrando e renovando a nossa aliança com Ele. Então, façamos todos juntos então. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, pelo teu amor, a tua graça e a tua misericórdia, Deus. Nós te louvamos, Pai, pelo sacrifício de Jesus. Tu és aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Não há outro Deus além de ti, Senhor Deus. Só o Senhor é Deus, Pai. Um Deus tão poderoso, Pai, que chegou ao ponto de se doar por homens pecadores, por homens, Senhor Deus, mortais, para dar vida e para nos justificar de todo pecado, de todos os nossos erros, e dizer: esse agora é meu filho e minha filha. Entrai agora na morada que vos está preparada desde a fundação do mundo. Pai, nós te louvamos por esse momento maravilhoso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que todos digam amém. Amém. Nós vamos então passar o momento da palavra, tá? Então, nós temos uma palavra especial para você.
Graça e paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de louvor e adoração ao nosso Rei. Quero agradecer a presença dos irmãos que até então o pastor Anderson mencionou. Depois entrou a Josilene Bezerra, Vanessa Mota, Larissa Kathleen, Maria José, Delcino, Auriane, Patrícia Tavares, Andressa e Andrei, Marcelino Ferreira, Deus abençoe, Floriza. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus a mais uma noite. E eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um que esta noite está conosco celebrando mais uma ceia do Senhor. Pode entrar, pastor Anderson. Seja bem-vindo. Estamos mais em um cenário diferente, né? Nós queremos sempre fazer o melhor para os irmãos, né? Sempre inovando, mas logo, logo, irmãos, nós estaremos aqui todos reunidos. Kate. Mas enquanto isso... Kate do Naldo da Kate, o Brad, seja bem-vindo também. Mas enquanto isso, né, estejam em oração. Nós temos muitos irmãos que foram, né, positivados e que necessitam das nossas orações. Então nós entendemos também a preocupação das autoridades. A palavra de Deus nos fala que nós devemos temer as autoridades e obedecê-las, para que nós pudéssemos então achar graça diante dos olhos das autoridades constituídas por Deus. Pastora Leide, quer dar boas-vindas ainda? Não, já pode iniciar, pastor. Bem, o nosso tema hoje, sonhos. O tema de hoje são sonhos de Deus. E eu pergunto para você, você tem sonhado? Você é um sonhador? Você é alguém ainda que almeja alguma coisa? Talvez a palavra sonhos possa remeter você a algo do passado. A sua juventude, quando você sonhava com algo. Nós temos aqui 2 filhos adolescentes, né? Uma que ano que vem já vai prestar o Enem. Nós estamos ficando já... né, meio que cabelos brancos, né, já, né, chegando a uma certa idade, né, mas um dia isso acontecer, né, e vai acontecer, né, e ela tem sonhos, ele também tem sonhos, e o nosso papel é orientar os sonhos de nossos filhos. Nosso papel é orientar, né, e ensinar com nossos erros. Talvez eles não aceitem, porque eles também vão precisar aprender com os erros que eles cometerem também na sua caminhada, né? Então, nossos pais um dia tentaram nos fazer com que nós não caíssemos nos mesmos erros, né? Mas não teve jeito, nós aprendemos com nossos erros. E a palavra de Deus também nos fala que o Senhor Jesus, ele não errou, mas ele aprendeu a obedecer pelo sofrimento que ele passou. Então nós aprendemos a obedecer nossos pais, aprendemos a obedecer ao Senhor, muitas vezes pelas tribulações, pelas dificuldades que nós passamos, né? Então nós vamos falar um pouco sobre sonhos. Pastor Anderson, eu queria compartilhar algo, não estava no script, tá? Na realidade, o que a gente faz é ao vivo, nada é combinado. Então eu queria compartilhar a respeito um pouquinho sobre sonhos, uma experiência que eu tive, né? Eu vou me reportar um pouquinho à minha adolescência, que eu aos 15 anos de idade, minha mãe sempre falava que eu era uma adolescente com a cabeça de velho, né? Então eu me recordo muito bem que eu fiz uma linha do tempo e coloquei no guarda-roupa, e essa linha do tempo eu coloquei datas, e eu falo isso para os adolescentes, eu falo isso, eu acho que incansavelmente para a Samara e para o Davi. E também já sempre, como eu trabalho com jovens na escola, eu sempre procuro mencionar a respeito disso e conto um pouco da minha experiência. Então assim, eu comecei a trilhar onde eu quero estar em 2002, onde eu quero estar em 2003 e o que eu quero fazer em 2003. Quais são os planos para 2004? Quais são os planos para 2005? Ah, mas é o ano 2000 ainda, um exemplo. Mas eu tenho sonhos, né?
E os meus sonhos, eu me recordo muito bem ainda na minha adolescência, que eu coloquei algumas metas, como o pastor Anderson mencionou. Foi o quê? Foi concluir os meus estudos, de pronto, ingressar numa pós-graduação na faculdade, depois concluir a faculdade, engajar já numa outra especialização. E eu queria casar, queria ter filhos. É meu sonho. Eu falei para ela hoje, eu sou seu sonho. Ele falou Resposta mesmo. De oração ao coração mesmo. dela. Ele mencionou mesmo. Então, nesse período, eu comecei a traçar algumas metas para mim. E eu falei que antes dos 30 anos eu queria ter o meu primeiro bebê, né? Mas na minha adolescência ainda não conhecia o pastor Anderson, já vim conhecer ele aos 19 anos. Faz um tempinho, né, amor? Então, eu não desisti, né, de constituir uma família. E concluiu-se todo esse percurso de eu entrar na faculdade, concluir os meus estudos, passar num concurso. Antes dos 30 anos, aos 27, veio a Samara. Aí, com 29 anos, mais ou menos, 30, veio já o Davi, 29, né? Ou seja, antes dos 30 eu consegui ter os dois, né? E são filhos, são heranças do Senhor, louva a Deus por isso. E eu entendi que os sonhos tinham ali se concretizado e sido estabelecidos na minha vida. Cíntia Amaral, seja bem-vinda. Então, eu estagnei. Confesso a vocês que eu estagnei durante algum tempo. Fiquei parada realmente. Falei assim, os meus sonhos já se realizaram. Então, eu perguntei para mim mesma, para que sonhar? E aí eu sonhava pelos outros. Chegava um irmão e eu orava por aquele irmão. Eu motivava num propósito, eu ajudava em oração e ficava feliz quando esse irmão, ele alcançava, né, esse objetivo, esse sonho tão esperado. E assim eu me vi numa situação que eu falei, não, tem alguma coisa errada. Busquei ao Senhor e o Senhor em silêncio. Isso um bom tempo. E aí uma ministração do pastor Anderson a respeito de sonhos também, falando um pouquinho de José, ele me deu um start na hora. E eu chorei muito aquele dia porque eu tinha parado de sonhar. Por quê? Né? Então nós devemos sonhar sempre. Nós não podemos estagnar. Nós não podemos permitir que o inimigo roube os teus sonhos, a tua alegria, o teu desejo de crescer, de prosperar, né? Então eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu acho que é muito importante. De repente você parou de sonhar. Você parou de alcançar teus objetivos. Ah, não, já deu, já estou com tantos anos de idade. Eu lembro que na época da faculdade tinham várias senhoras fazendo faculdade. Eu achava lindo e eu falava assim, meu Deus, eu quero continuar assim. Olha a determinação delas, a garra delas, né, delas fazerem um trabalho e vibrar com aquele trabalho. A apresentação, tinham suas dúvidas, mas chegavam lá na hora, se superavam. Isso também é sonhar. Então, eu fico muito feliz de não ter parado de sonhar, porque aquele dia, na ministração do pastor Anderson, o Senhor falou muito ao meu coração. Falou, filha, eu tenho planos para ti ainda. Não se preocupe, o que tanto você almeja, o Senhor vai te abençoar. Não pare de sonhar, porque eu sou teu pai, eu sou contigo. E eu fiquei muito feliz aquele dia. Eneleide Menezes, seja bem-vinda. Natália Natucci, Deus abençoe. Cíntia Amaral, já mencionei. Carlos, Vanderleia, Neto, ô meu filho. Um abraço. Daqui a pouco a gente volta, né? Vamos estar todos juntos aí no João Bento. Então, eu fiquei muito feliz aquele dia e o Senhor despertou algo novo, um renovo na minha vida.
né? E vários sonhos depois o Senhor trouxe à tona na minha vida. E aos poucos eu vejo o mover de Deus e tudo se realizando, né? Eu queria compartilhar esse momento com vocês. Não estava previsto, mas eu senti no meu coração de poder compartilhar um pouquinho com vocês. É com você, pastor Anderson. Bem, como ela falou sobre José, né? Vamos falar um pouquinho sobre José. Quando nós falamos em sonhos, nós não podemos esquecer de José. José, ele tinha 17 anos quando ele começou a sonhar, né? Ele era pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas do seu pai, e ele sempre contava as coisas erradas que os seus irmãos faziam, né? Ele era um fofoqueiro gospel, alguns podem dizer, né? Mas com 17 anos ele começou a sonhar. Irmãos, quando nós falamos em sonhar, não tem limite de idades, porque muitas vezes nós menosprezamos os sonhos dos adolescentes, sonho das crianças, dos jovens. Muitas vezes nós menosprezamos, não damos ainda não damos incentivos para que eles alcancem seus sonhos. Então, eu quero dizer para você, né, jovem, adolescente, criança também, quero dizer também para o Davi, quero dizer para a Samara também, que é importante compartilhar o seu sonho, né? Porque se você tem pais, amigos que sonham com você, que sonham também, eles vão acreditar no seu sonho e vão incentivar. Então, os seus pais devem ser os maiores incentivadores dos seus filhos. Amém. E quando nós falamos em José, né, eu queria que a pastora abrisse então em Gênesis capítulo 37, verso 5. Gênesis 37, verso 5. E Neneide, né? Então, amanhã eu levo o pão, tá bom? Amanhã é dia de trabalho, estaremos lá. Muito obrigado, Neneide, estar feliz conosco, né? Também estamos também com você, ser nossa amiga, fazer parte da nossa vida. Ingrid Soares, né? Seja bem-vinda. Hoje é aniversário do meu primo Guilherme. Eu quero desejar sorte de bênção sobre a vida dele. Guilherme, parabéns. Deus abençoe. Tá, então vamos abrir então Gênesis 37, 5 e depois Gênesis também 37, versículo 19. Vamos lá, versículo 5. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Bem, quando nós lemos a vida de José, nós vemos aí que ele começou a sonhar. Ele contava a seus irmãos, e isso aborrecia os seus irmãos. Nós vamos entender lá na frente o porquê. Agora o versículo 19, também de Gênesis 37. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Repita comigo. Eis. Lá vem o sonhador mor. Fala assim: eu sou um sonhador. E a partir de agora, eu quero trocar os meus sonhos pelos sonhos de Deus. Porque quando eu sonhar, os sonhos de Deus vai se realizar na minha vida. Amém? Amém. Receba, tome posse. Amém. Bem, então, eu queria destacar alguns pontos. Já falamos muito sobre José, mas todas as vezes que nós olhamos a palavra de Deus, ela se renova. E nós vemos aqui, o primeiro ponto dessa noite é: os sonhos nos movem na direção que almejamos alcançar, né? É interessante, primeiro ponto, o sonho nos move na direção que nós almejamos alcançar. Então, se você quer alcançar uma determinada objetivo, então o sonho que você tem, ele vai te direcionar você para lá, não é verdade? Então, se eu tenho um sonho de ter uma casa própria, por exemplo, não é um sonho bobo não, irmãos. Muitos brasileiros não têm a casa própria, e muitos sonham ainda com a sua casa própria, estar lá dentro, ter aquilo que é seu, né? Então, os sonhos, eles vão nos direcionar ao lugar que nós almejamos alcançar. Então, é importante você ter uma visão, é importante você ter um sonho. Quando nós falamos sonhos e visão, nós estamos praticamente fazendo uma analogia, porque a visão, ela vai te impulsionar a algo.
A visão, ela vai te impulsionar. Se você quer ser, então, um contador, você precisa passar por etapas, né? Fazer o Enem, você vai fazer uma faculdade, você vai tirar o seu título lá a sua carteira do CRC, e então você vai começar então a trabalhar como contador. Então o teu sonho, ele vai direcionar a tua vida, os teus passos, para você alcançar aquilo que você almeja. Então muitas vezes você pode pensar: aquilo que eu estou fazendo não tem nada a ver aonde eu quero chegar. Irmãos, engano seu. Muitas vezes o que você está fazendo é para te levar a um objetivo. Lugares que você vai, são lugares que você vai aprender alguma coisa ali, que vai servir para o seu objetivo. O Senhor tinha um sonho, e ele precisava de alguém para realizar o sonho na avenida Pero Machado 6346. Ele precisava de alguém para realizar um sonho ali. Ele tinha um sonho e agora ele queria executar esse sonho e precisava de alguém. Então ele levantou 2 casais, né? Pastor Jonas e a tia Beth, né? E Pastor Leide e Anderson, né? Isso. E ele nos levou a esse lugar, para que hoje aqui está o Ministério Batista Ágape. Então foram etapas que nós passamos para chegar então à realização desse sonho. E acabou por aqui? Não. O sonho de Deus, eles não vão morrer. E eles têm muito mais ainda a realizar. Então os sonhos nos movem na direção que nós queremos chegar. Não é verdade? Ela falou aqui, a pastora falou dos objetivos, não foi? Então esses objetivos eram etapas, né? E cada etapa ali iria levá-la à direção, ao lugar que ela deveria alcançar, né? Então é interessante ver. José sonhou, ele passou por etapas e ele chegou a um objetivo. O segundo ponto: o sonhador sonha além do que sente ou daquilo que vê. Não é verdade? Ou seja, o sonhador, ele sonha além daquilo que ele consegue ver com seus olhos. É interessante que o pastor Anderson mencionou, como a gente fala que são coisas do Senhor mesmo, né? Eu mencionei tive a oportunidade de pedir licença para compartilhar com vocês essa palavra, justamente porque agora me traz à memória. Eu tinha 15 anos, não sabia que tudo isso iria realmente acontecer, né? Então eu coloquei uma linha do tempo. Dentro dessa linha do tempo, eu só falei assim: bom, não custa sonhar. Eu sempre falo para os adolescentes e falo para as meninas, né? De modo geral, falo para os homens, para as mulheres aqui na igreja: sonhem, mas procurem alinhar os sonhos, os teus sonhos, com os sonhos do Senhor. Pergunte a Ele: Senhor, o Senhor está nesse negócio? O Senhor está na condução dessa situação? E aprenda a ser sensível, a escutar a voz de Deus. Aguarde o tempo certo, que o tempo certo chegará e o teu sonho será realizado. É interessante o que ela falou: Senhor, o Senhor está realmente nesse negócio? Acontece que muitas vezes nós queremos executar nossa vontade e queremos que Deus aprove os nossos erros, né? E nós colocamos Deus à prova, né? Nós fazemos o que? Tentamos ao Senhor, né? Então, não morais à prova, nós não podemos nem tentar o Senhor. Então, o Senhor está nesse negócio, o Senhor está nesse sonho, o Senhor está nesse projeto. São perguntas que nós devemos fazer quando nós temos um objetivo, né? Então, a importância de perguntarmos para o Senhor, né, amor? Perguntarmos para o Senhor, porque a gente pergunta para a gente mesmo, e a gente mesmo, a gente vai encontrar resposta. Peraí, primeiro, pergunte ao Senhor, seja sensível a escutar a voz dele e a resposta dele. Muitas vezes não é o que nós queremos, porque de repente não é o que ele quer naquele momento, porque você não está maduro o suficiente para você receber aquele sonho ou para você realizar aquele sonho naquele momento. Então tudo tem o tempo certo para acontecer. Assim diz a palavra de Deus, né? Tudo tem o tempo certo. Bem, quando nós falamos em sonhos, aí nós chegamos no cemitério,
Eu costumo sempre fazer essa comparação. No cemitério, né, ali há muitos sonhos enterrados. Eu não estou enxergando, filha. Pode vir aqui. É melhor você vir aqui. Nós temos aqui uma... Pode vir aqui. Nosso assistente de palco. Ah, tá. É só rodar aqui. Roda aqui, filha. Tá. Bem, no cemitério, ali há muitos sonhos enterrados. Há muitas pessoas que nunca realizaram seus sonhos, que ficaram pela metade, que não conseguiram então realizar em Deus esses sonhos. Nós temos que aprender a preservar os nossos sonhos, porque no decorrer da nossa vida nós vamos encontrar muitas situações para que os nossos sonhos eles sofram então uma parada, sofram uma queda, sofram atentados, sofram tentativas de abortar. Então, na nossa caminhada cristã, vamos passar por muitas situações que vão querer então enterrar os nossos sonhos. José passou por isso, né? Talvez a pastora Leide tinha um sonho de ter filhos, e um dia ela sofreu uma tentativa de abortar o sonho. Não que ela quisesse abortar os filhos, mas a ciência, a fisiologia do corpo dela falava assim: você não pode ter filhos. E o diagnóstico é que ela nunca poderia ter filhos. É verdade. O pastor Anderson lembrou isso. Ela pode contar melhor. Eu não me recordava, né? Aos 19 anos eu fui ao médico, né? Logo depois eu conheci o pastor Anderson. Fui ao médico e eu me recordo muito bem que o médico, era conhecido da família, e ele falou: olha, o teu útero, você tem 19 anos e o teu útero não se desenvolveu, é um útero de uma criança de 9 anos. E aí eu falei assim: 9 anos? Mas como assim? E aí ele me mostrou em fotos, né, como era o útero, e que se por um acaso eu gerasse uma criança, eu sofreria muitos abortos. Então o meu corpo ele não conseguiria sustentar esse bebê até o final da gestação. E aquilo me impactou muito, aquilo foi muito forte para mim. Mas mesmo assim eu falei assim, aí eu cheguei, eu compartilhei com ele, e eu sempre falava, a gente não conhecia Cristo ainda na época, mas eu falava: se eu não casar com você, né, mesmo assim eu não vou deixar de sonhar de ter uma família, né? Foi interessante isso. E aí eu fiz um tratamento de 3 anos. Não foi fácil, foi muito difícil, mas depois de um tempo o Senhor abriu a madre, né? É como eu menciono, é o que eu falei, tudo tem um tempo certo para acontecer, né? Então passei por um período de amadurecimento, né, físico e espiritual também, para que os sonhos do Senhor fossem realizados nas nossas vidas. Seja bem-vinda, irmã Joanilce, Marbelle, Deus abençoe. E o irmão Carlos e Vanderleia colocou: saudades de cultuar nosso Deus no templo. É verdade, nós estamos aqui, né, e a gente olha a igreja ali vazia, realmente dá saudade do povo de Deus. Nós amamos muito vocês. Então, aquela situação queria abortar o sonho da pastora, né? E se ela não tivesse lutado, buscado no Senhor, buscado em Deus, e também a orientação dos médicos, com certeza nós não teríamos Samara nem Davi aqui conosco. Samara e Davi, vocês são nossos sonhos, né? Verdade. São a realização, a concretização de sonhos, tá? Um dia nós sonhamos com vocês, e por isso vocês estão aqui. Então, você quer ver o exemplo de um sonho concretizado? São seus filhos. Quando você sonhou com eles, eles estão aí. Bem, então, quando falamos da vida de José, né, ele foi jogado na cova. Ele foi jogado em uma cova. E então ele teve uma decepção com seus irmãos. Ele foi traído pelos seus irmãos, que jogaram ele no buraco ali, naquela cisterna, naquela cova.
E aquela decepção com os irmãos poderia ser uma tentativa de abortar os sonhos de Deus na vida de José. José, ele também teve que vencer o medo. Ele era novo, 17 anos, e então ele foi jogado num buraco, e ali, aquele buraco era escuro. Poderia ter água ali e sufocado ele, matado, mas estava seca aquela cisterna. Aquele buraco, aquela cova estava seca. Poderia haver cobras ali, né? E ele morresse ali. Então ele teve que vencer o medo naquele momento. Ele teve que vencer também a tentativa de soterrar os sonhos, né? Porque ele foi lançado num buraco. Poderiam ter jogado terra em cima dele, e o sonho dele ali acabar naquele momento, né? Mas eu quero dizer para você que a decepção, o medo, a tentativa de soterrar os sonhos, a cova, nada daquilo impediu José de sonhar, né? Então talvez a enfermidade da pastora quisesse fazer com que ela desistisse de sonhar. Queria falar? Isso que eu ia mencionar. O inimigo, ele é tão sujo que muitas vezes ele lança um medo. E quando o medo é atingido nas nossas vidas, o que nós sentimos? Nós automaticamente temos nós não temos reação, então nós paralisamos, né? Acabamos que paralisamos e não conseguimos avançar. Esse é o propósito do inimigo, parar, que realmente fazer com que nós não venhamos a prosseguir, não compartilhar os nossos sonhos. Eu quero deixar algo muito importante, uma fala que eu tenho dito muito. Só sonhe, só conte os seus sonhos para quem também sonha. É interessante porque uma vez eu estava compartilhando os meus sonhos com alguém de forma tola e insensata, posso dizer assim, com alguém que não sonhava, que era sempre negativa, que simplesmente aquele momento falou assim: mas não vai acontecer, olha só a tua idade, né? Mas será? E sempre colocava situações que iam me parar ali naquele momento. Aí eu olhei, aquilo me despertou e eu fui orar. Eu saí dali daquela conversa muito mal e eu fui orar, e o Senhor falou assim: filha, só conte os teus sonhos para quem sonha. E eu fiquei muito, muito feliz, porque o Senhor, naquele momento, tirou toda aquela sensação, aquela coisa ruim que eu estava, naquele momento que eu estive compartilhando com essa pessoa. E o Senhor me trouxe um renovo e falou: filha, só conte os teus sonhos para quem sonha. Então eu deixo essa dica para você: não conte sonhos para quem não sonha, tá? Porque essa pessoa pode matar os teus sonhos e te paralisar. Lembre-se que essas pessoas muitas vezes elas são utilizadas pelo inimigo para te paralisar, mas não permita isso. Amém? Amém. Quando ela falou só conte seus sonhos para quem sonha, não conte para qualquer pessoa. Porque quem não sonha vai querer matar teu sonho. Quem não sonha vai querer fazer: para quê? Ser médico? Ixi, você não tem perfil para médico, né? Então vai colocar 1001 defeitos. Quero ser contador. Você não sabe nem contar até 100. Vai colocar todo tipo de defeito. Engraçado, né? Que o pastor Anderson menciona, é muito comum. Eu trabalho com jovens e eu escuto muito eles. Eu escuto isso, assim, eu sou pedagoga, minha habilitação é orientação educacional. E eu acho incrível como os pais, eles têm o poder de matar os sonhos dos seus filhos, né? Eu lá na sala, eu escutava muito: mas Leide, o meu pai, ele quer que eu faça X, mas eu quero Y. Por que eu não posso ter esse sonho? Por que eu não posso sonhar? Por que eu não posso fazer? Eu falei: filho, filha, vai orar. Conta os teus sonhos para quem sonha. Mas é meu pai, é minha mãe. Amém. Mas coloca diante de Deus. Fala com Deus. Ele vai te dar resposta. Então, assim, cuidado, pai, cuidado, mãe, para você não matar os sonhos do teu filho. Cuidado que na hora que ele vier te contar algo, você passar uma rasteira e dizer logo assim: você, de jeito nenhum.
O quê? Mas tu nem dá para isso? São esses jargões que a gente tem que ter cuidado, pai e mãe. Vamos ter atenção, porque é nessa fase da adolescência, da pré-adolescência, que eles estão numa formação onde fica a tua palavra, muitas vezes pode ser cruel e machucar, derrubar os sonhos dos teus filhos. Amém? Andréia, seja bem-vindo. Rose, Deus abençoe. Francimeire Lavareda, Deus abençoe. Já, Marbelle, já ok. Deus abençoe, Marbelle. Gigliane, minha amada, que bom vê-la aí, tendo a oportunidade de compartilhar conosco, né? A Rose colocou, realmente, pastora Leide, não devemos contar nossos sonhos para quem não sonha. É verdade, Rose. Então compartilhe só com quem sonha os sonhos de Deus. Não compartilhe seus sonhos com qualquer pessoa, né? Porque nem todos entenderão seus sonhos. José, ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, né? E acontece que o copeiro, ele saiu, foi servir ao rei e lembrou, esqueceu de José, porque ele não entendeu o sonho de José. Agora, quando José foi chamado para interpretar o sonho de Faraó, foi chamado, ele entendeu, interpretou o sonho de Faraó, porque José sonhava. Então, por isso ele conseguiu entender e compreender, através mesmo também de revelação divina, ele conseguiu entender os sonhos do Faraó. Então, só conte teus sonhos a quem sonha. Porque se você contar para quem matar, que não sonha, ela vai querer matar os teus sonhos, o teu futuro, o teu projeto, tá? Bem, eu pergunto então, aonde estão os teus sonhos? Aonde está? Será que teus sonhos não se realizaram até agora porque estão presos a pessoas? Será que seus sonhos não se realizaram até agora porque estão presos ao medo? Presos então, enterrados em uma vala, ou até mesmo presos numa prisão? José ficou preso em uma prisão, no cárcere. Ele foi jogado lá, ele foi injustiçado e foi jogado no cárcere. Mas mesmo vendo o sol nascer quadrado, ele não deixou de sonhar. Mesmo no buraco, olhando apenas para a luz do dia, mas ele podia olhar, contemplar os céus feitos por Deus, ele não conseguiu parar de sonhar. Mesmo então paralisado talvez pelo medo, mas ele não foi totalmente paralisado, porque ele conseguiu ainda continuar a sonhar. Mesmo tendo decepção com seus irmãos, isso não foi capaz de paralisar José. Irmãos, então não deixe a decepção, o medo, não deixe as palavras negativas que lançam contra você tentar paralisar o teu sonho, matar o teu sonho. Quando você tentar parar ou tentar enterrar seu sonho, lembre-se o que Deus fez na vida de José. Ele era o filho preferido de Jacó. Virou prisioneiro, foi para a prisão, mas ele se tornou depois governador, abaixo apenas de Faraó, porque os sonhos de Deus realizaram-se na vida dele. Então, você pode sonhar aonde você estiver e como você estiver agora. Ah, pastor, mas eu não tenho minha vida aqui, eu moro aqui no cubículo, eu moro aqui em um quarto pequeno, onde só cabe uma cama. Meu sonho é ter uma casa maior, ter filhos. Não importa onde você esteja, não importa como você está agora nesse momento, importe-se agora com o sonho de Deus na sua vida. Se você sonha, sonhe que Deus vai realizar na sua vida. Então você precisa crer no poder de Deus para fazer muito mais do que nós pedimos ou muito mais do que nós imaginamos. Glória a Deus. Nós precisamos saber que nós temos um Deus, que Ele é um Deus que gosta de recompensar os seus filhos, né? Então, como saber que os meus sonhos darão certos? Como é que eu posso saber, pastora, que meus sonhos darão certos? Talvez seja a pergunta que você, adolescente, está fazendo agora. Você, jovem, está fazendo agora. Até você também, que já é adulto, está fazendo agora. Como eu posso saber que os meus sonhos darão certo? Sabe como você pode saber? Quando você compreender que os sonhos que você tem são
estão vindo da parte de Deus. Quando você sabe que os sonhos que você tem estão vindo da parte de Deus, então pode ter certeza que os sonhos de Deus vão se realizar na sua vida. Amém? Amém. Enilda, seja bem-vinda, minha amada. Deus abençoe. Joseildo também. Maria Fidelis, a paz, meus irmãos. Mais alguém entrou? Não. Mas todos sejam bem-vindos. Então, até o sonho se realizar, até você começar a sonhar, ao sonho se concretizar, há um processo, né? Nós vimos aqui, nós lemos em Gênesis 37 que José um dia teve um sonho. Passaram-se 30 anos até o sonho dele se realizar, se concretizar. Então todo esse processo, ou seja, ou melhor, do ponto de saída ao ponto de chegada, há um processo. E esse processo muitas vezes vai ter momentos que você vai se fortalecer e vai ter momentos que você vai querer parar, que você vai querer desistir de tudo. Então, irmãos, saiba uma coisa, nós lermos a vida de José, parece romântico, né? Ele é novo, 17 anos, jogado numa poça, numa fossa, no poço, aí foi vendido como escravo, foi jogado na prisão, interpretou o sonho de Faraó, virou governador. Parece algo romântico, mas foram aproximadamente 13 anos. Você seria capaz de se fortalecer, resistir, ser resiliente durante 13 anos até seu sonho se realizar? Sabe, acontece que hoje nós estamos vivendo numa geração que quer tudo para ontem. Sabe, nós vemos situações absurdas que um jovem leva um não de uma jovem e para ele é o fim do mundo, tira a vida. Sabe, um jovem que não consegue o seu primeiro emprego e entra na depressão, porque estão acostumados muitas vezes nessa geração de ter tudo agora. Tudo agora, agora, e se não der, chora, tira a vida, entra em depressão, ninguém me ama, ninguém me quer, não sabe esperar, né, pastora? É verdade, e isso nos assusta muito, porque a gente não só tem visto isso lá fora, nós temos visto isso também dentro das igrejas, e isso é muito preocupante. Quando eu falo assim, às vezes não, né, eu sou um pouco dura às vezes com os meus filhos, mas por quê? A Samara falou às vezes. Mas por quê? Porque eu soube lá na base. Não que eu seja uma mãe perfeita, longe disso, eu tenho minhas falhas. Mas lá na base eu falei não quantas vezes precisei. Até hoje eu sei falar não quantas vezes necessário for. E sei falar sim no momento certo. A criança também não pode só escutar não o tempo todo. Até nós rimos esses dias, ontem foi anteontem, porque nós fomos no sítio rapidinho, dar uma organizada lá nas coisas, e o nosso cachorrinho é um shih tzuzinho preto, e tava um cheiro forte de tinta, e a gente, toda hora onde ele chegava, a gente falava, sai daqui, não, vai para outro, não aqui não, aqui não. Ele já estava assim, agoniado. Então eu falei assim, poxa, como é que ele vai saber? Só recebendo não o tempo todo. Mas saiba, pai, dizer não, mas explique o não. A grande questão de nós pais, muitas vezes, é que nós damos os nãos, mas nós não explicamos por que aquela criança está recebendo não, por que aquele adolescente está recebendo não. Por mais que ele não goste, ele vai refletir, vai entender, e ele vai entender lá na frente que de repente foi um livramento, né? Então saiba falar, mas saiba explicar o motivo. O Anderson sempre às vezes fala, o Davi às vezes me questiona muito, né? Mas por que não? Davi assim, mas por que não? Aí eu falei assim, por que não? Ele, mas por que não é resposta. E é verdade. Então ele me leva, ele me instiga a falar o porquê do não que eu estou dando, né? Então é interessante realmente isso. Mesmo na adolescência, mesmo quando eles são pequenos, né? Eu sempre falava,
Samara, você não vai fazer isso por isso, por isso, por isso, por isso. Até na hora dela levar uma chinelada, Davi levar uma, eu explicava, está levando por isso, por isso, por isso e por isso. E aí eu dava depois, né? Ai, mas Leide, como é que a gente faz isso? Eu falei assim, a gente aprende. A gente aprende, amém? Só queria compartilhar com vocês esse momento. Deixa eu ver aqui, entrou a Stephanie, Solange Lemos, Mário Gomes, Vanessa Mota, Maria José, amém. Pode continuar, pastor. Não esqueçam de compartilhar essa live, viu? E deixar seu like aí, para mais pessoas ouvirem a respeito de sonhos. Bem, então, os sonhos são processos, né? Então, até você concretizar o sonho, vai ter muitos processos. E quando nós olhamos para a vida de José, nós vimos que ele aprendeu a ser um bom líder, porque ele aprendeu a obedecer seu pai. Então por que eu tenho que obedecer? Por que eu tenho que obedecer? Por que eu tenho que fazer? Você quer ser um bom líder, um bom pai de família? Então, obedeça seus pais, obedeça às autoridades constituídas. Então, você será um bom líder. José aprendeu, sabe, ele sofreu no processo dele, até concretizar, ele sofreu injustiças. Ele foi lançado na cova, no buraco, injustamente. Ele foi preso, levado à prisão injustamente. Ele fugiu da mulher de Potifar, ele não queria nada com ela, e então ela mentiu, ele foi lançado na cova, na masmorra. Ou seja, ele aprendeu com a injustiça, porque lá na frente ele tinha que ser um líder justo. Ele passou por um processo, né? Ele passou por um processo. Todos nós passamos por esse processo, independente da circunstância, do sonho que você tem. Passamos todos nós pelo processo. Não adianta, irmãos. Não adianta querer pular etapas, avançar, né? O celular, quando está num vídeo, você aperta no pause e para. Aí você avança. Não é assim que funciona. Precisamos passar por esse processo. Você quer ser um bom líder? Aprenda a obedecer. A Caris, a tia Caris. Oi, tia Caris. Caris. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Né? Deus abençoe. Mônica também, Alex Marcelino. Deus abençoe. Então, se você quer ser um bom líder, aprenda a obedecer. É muito fácil, quando falamos em ministério na igreja, né? É muito fácil um membro de um ministério perguntar, mas ensaio no sábado, e isso e aquilo, eu tenho que dançar em tal dia, tem que fazer isso, por que ensaiar, porque vim no sábado à tarde, porque vim à noite. Às vezes é o tempo que dá, e o líder, ele tem que muitas vezes que aprender a dizer não. Porque se você disser sim para todo mundo, você não vai agradar ninguém. Então, se você for um bom membro, se você souber obedecer, você vai ser um bom líder, você vai aprender a liderar. Então José, ele teve então que obedecer aos pais, o seu pai, para aprender a ser um bom líder. Ele sofreu injustiça para aprender a governar com justiça. Ele foi lançado na prisão, porque lá na frente ele ia liderar pessoas livres, né? Então ele teve que aprender nesse processo, ele aprendeu tudo isso, porque lá na frente, tudo que ele passou, ele iria usar. Ele recebeu um sonho. Sabe por quê? Porque lá na frente ele ia liderar não apenas uma nação, mas uma região que iria passar fome. Então, os processos que nós passamos, sabe, você pode estar reclamando hoje daquilo que você está passando, mas receba isso como um aprendizado. Receba isso como um aprendizado para que você então, lá na frente, vai ser utilizado de alguma maneira. Vai ser utilizado no seu trabalho, no seu ministério, na sua família, na sua casa. De alguma maneira isso vai ser utilizado. Não murmure por aquilo que você está passando. Sabe, nós temos que aprender das adversidades. Aprender com aquilo que nós estamos passando. Irmão, se você não só anda em águas calmas, né? Se você só navega aonde não tem remanso, aonde não tem tempestade, aonde não tem o levante das águas, quando você entrar em lugares assim, você vai se perder, você não vai saber como se conduzir naquele momento. É interessante, trazendo um pouquinho para a nossa realidade hoje que nós estamos vivendo, a questão da pandemia.
Quantas pessoas aí ficam desesperadas, né? Às vezes eu recebo um telefonema, né, de um irmão ou de pessoas mesmo que compartilham comigo lá no trabalho. Leide, eu tô desesperada porque aconteceu isso, deu positivo. Falei, calma, né? E aí eu tento mostrar o outro lado da moeda. E ela falou assim, mas Leide, tu consegue ver em tudo isso, em toda essa tempestade, uma calmaria. Eu falei, é um processo de Deus querendo ensinar algo. Tire isso como lição. Leide, mas tu traz, parece ser tão simples. Eu falei assim, nós dificultamos muitas vezes as coisas. Nós queremos também colocar muito flu-flu no que não tem, né? Então pare de querer aumentar o volume das águas, né? Não faça isso, porque outra pessoa não consegue enxergar. Então muitas vezes tem que vir uma pessoa de fora para poder te ajudar e te conduzir com sabedoria. Amém? Então José, ele teve seu sonho realizado. Ele passou por todo um processo. Ele aprendeu com todo o processo. Ele foi então um líder justo, um bom líder, que soube então administrar tudo aquilo que estava ao seu alcance. Ele aprendeu no processo que ele passou. E não foi um processo fácil. Foi processos que poderiam fazê-lo desistir. Mas se você tem um sonho de Deus no teu coração, não desista. Não desista, siga em frente, não abandone sua família, não abandone seus filhos. Se você está estudando para alcançar uma faculdade, continue estudando, se esforce. Você pode dar o seu melhor, mas dê o seu melhor. Você pode não alcançar o primeiro lugar, mas você vai estar entre os classificados. Mas se esforce para chegar em primeiro, mesmo que você não chegue, mas você dê o seu tudo. Como você mencionou para Samara, né, numa outra situação, seja sempre acima da média, procure sempre ser acima da média, porque as pessoas querem ser, tá bom, aqui tá bom, a média tá bom. Não, queira sempre ser acima da média, não para você se ensoberbecer, né, mas para que você possa conseguir conquistar os seus sonhos. Nunca deixe de sonhar. Não tem idade para sonhar, irmãos. Eu quero deixar claro. Lembra quando eu mencionei, quando eu estava na faculdade, várias pessoas assim bem avançadas de idade, e eu fiquei maravilhada quando a equipe terminou. Eu era mais novinha, eu terminei minha faculdade com 21 anos. E, meu Deus, eu fiquei assim, apaixonada por pessoas que hoje trabalham no estado também, que já se aposentaram, né? Na minha época de faculdade. E essas pessoas não pararam de sonhar. Elas conseguiram conquistar um cargo público, né? Conseguiram concluir a sua pós-graduação. Muitos têm mestrado, muitos estão alcançando, correndo atrás. Então não deixe o medo paralisar você. Não deixe de sonhar os sonhos de Deus. Amém. Bem, irmãos, e o sonho de José, ele se realizou então. Ele foi governador do Egito. E lá em Gênesis 45:3, a pastora vai ler. Gênesis 45:3. Aqui se concretizou o sonho de José. O sonho que ele tinha ali, que Deus tinha dado a ele, era que ele seria líder, estaria acima também do seu pai e dos seus irmãos. Foi algo que aconteceu com o governador do Egito. E todo o povo daquela região tinha que se submeter ao governo egípcio para poder ter o seu alimento. Porque o Egito ali, através de José, da sabedoria que Deus deu a ele, conseguiu o mantimento então para manter toda aquela região. Porque teve 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E foi fundamental José naquele momento para garantir que vidas fossem salvas. Então talvez os teus sonhos é para garantir vidas serem levadas ao Senhor, vidas serem salvas, vidas serem tocadas, vidas verem um poder manifesto de Deus. Deus está trabalhando na tua vida, em você e através de você. E um dia então você vai poder dizer então, o Senhor realizou o meu sonho, porque eram os sonhos dele. Leia com a gente. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai?
e seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmos diante da sua face. Então, além de pensarem que o irmão estava morto, quando ele disse assim, eu sou José, e eles ficaram pasmos, porque ali viram o sonho de Deus se realizar. Os irmãos tiveram que se prostrar diante de José, porque assim era o sonho. Falava aqui então que as espigas de milho se prostravam diante de José, a espiga de José. As estrelas se prostravam diante dele também. E ali no sonho era, os irmãos, a família, iriam se prostrar, porque ele iria ser um grande governador. E assim, em Gênesis 45:3, o sonho de José foi realizado. A última coisa que eu quero dizer para você então, nesse ponto de hoje é, quando o Senhor realizar seu sonho, continue humilde. Continue humilde. Não fale, o Senhor realizou meu sonho, eu sou tal, tal. Não. José, ele continuou sendo José. Ele falou, eu sou José. Ele não se apresentou naquele momento aqui, no versículo 3, como governador, mas ele se apresentou como o mesmo de antes, o seu irmão José. Continue com humildade, continue humilde, continue se humilhando a si mesmo, que o Senhor vai exaltar você. Amém, glória a Deus. E fala assim, que ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Ele teve 2 filhos, e a palavra Manassés que ele deu ao primeiro filho é, Deus me fez esquecer. Ou seja, tudo aquilo que ele passou, todas as tribulações, dificuldades, as injustiças, tentativa de assassinato, tudo aquilo, a prisão, tudo aquilo ele esqueceu, ou seja, deixou no passado, não iria mais influenciar a sua vida. Mas se você continua carregando no seu coração, na sua alma, o seu passado ainda, as dores que você teve no passado, você não vai conseguir prosperar na tua vida, você não vai conseguir conquistar. José só conseguiu conquistar por 2 motivos. Primeiro, porque ele tinha Deus. E segundo, que ele não quis trazer o peso do passado, as dores, as injustiças, tudo aquilo que ele viveu, ele não trouxe para os seus dias atuais, para a sua vida. Mas ele esqueceu. E o segundo filho que ele teve se chamou Efraim, que significa 2 vezes frutífero ou prosperidade. Foi aquilo que ele conseguiu. Por deixar o passado para trás, esquecer o passado, seguir adiante, continuar humilde, e o Senhor o fez prosperar em uma terra estranha. Amém? Nós vamos botar um louvor agora. Você vai baixar sua cabeça onde você está. Eu quero que você escute esse louvor e saiba que o sonho de Deus, eles não morreram para a sua vida. Pode colocar. Baixe sua cabeça. Escute esse louvor. Deixa Deus ministrar em você através dessa canção. Se você conhece esse louvor, pode louvar também nesse momento. Deixa Deus falar no teu coração. Um dia me disseram que eu não podia, que eu não era capaz de alcançar, de vencer. Um dia eu abandonei meus sonhos, desisti de perseguir o que eu mais queria. Mas hoje Deixa Deus te levar a esse lugar. Deus me levou a Deixa o Senhor te levar a esse lugar. e me fez acreditar que os meus sonhos Os teus sonhos são possíveis. estão vivos. Estão vivos. Os sonhos de Deus não podem morrer. São eles que estão em meu coração. Não vou mais deixar ninguém me dizer que eu não sou capaz de ganhar a nação pra Jesus. Não
deixe ninguém dizer que você não é capaz. Os teus sonhos não vão morrer se eles estiverem em Deus. Realiza sonhos, Pai. Realiza sonhos. Me disseram que eu não podia, que eu não era capaz de alcançar, de vencer. Um dia eu abandonei meus sonhos, desisti de perseguir o que eu mais queria. Fale para o Senhor o que você quer. Mas hoje Fale para o Senhor qual é o teu sonho. Fala para o Senhor que você está depositando nele teus sonhos nessa noite. Porque Ele vai fazer você acreditar que é possível. Os teus sonhos estão vivos no Senhor. Os sonhos de Deus não podem morrer. São eles que estão em meu coração. Não vou mais deixar Oh, Senhor, ninguém me dizer restaura os sonhos, que Pai. eu não sou Desenterra os sonhos capaz nessa de noite. ganhar a nação. Faz, Pai, que os sonhos se realizem, concretizem, Pai. Não podem morrer, são eles que estão em teu coração. Nunca deixe ninguém te dizer que você não é capaz. Você é capaz. Você é capaz. Você é capaz. Receba nessa noite a restauração dos teus sonhos. Receba nessa noite o sopro do Espírito Santo sobre a tua vida, restaurando os teus sonhos, dando vida aos teus sonhos nessa noite, dando vida. E que agora o amor de Deus, a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do seu Santo Espírito estejam com todos nós, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Que todos digam amém. Amém. Que Deus te Glória a abençoe. Deus. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E que teus sonhos se realizem no Senhor. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Quero agradecer a presença de todos vocês que hoje tiveram a oportunidade de estar conosco. E mais para frente estaremos todos juntos. Como o irmão Carlos falou, tá todo mundo juntinho, poder ter a oportunidade de dar um abraço em cada um. Deus abençoe. Uma ótima semana a todos nós. Um beijo no Amém. coração. Deus abençoe.